Dando continuidade à nossa leitura, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 8, conversas entre Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Raya. Um longo capítulo. Hoje nós estamos na quarta aula desse capítulo. Vamos terminar ele hoje. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, nas duas últimas aulas que nós tivemos, uma foi dedicada a Krishna. E na sessão passada foi dedicado a Srimati Radharani. E Chaitanya Mahaprabhu fazia muitas perguntas a Ramananda Raya. E ele chegou a dizer que nunca ele tinha encontrado alguém que buscasse se aprofundar tanto nesse conhecimento. Então, depois de ter falado vários aspectos das qualidades, aspectos corpóreos e atividades de Srimati Radharani, Krishnadas Kaviraj comenta que após ouvir isso, Chaitanya Mahaprabhu abraçou Ramananda Raya. E ambos, apoiando-se no ombro um do outro, começaram a chorar. Sentimentos muito intensos. Ei mata prema veshira trigonaila pratakale nija nija karye dum regela. A noite inteira transcorreu dessa maneira, em amor estático por Deus. De manhã, ambos partiram para atender seus respectivos deveres. Eles passaram a noite falando sobre Krishna e Srimati Radharani. Antes de separar-se de Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Raya caiu ao chão e agarrou os pés de lótus do Senhor. Então, submissamente, falou o seguinte: More kripa karite tomara iham agamana dina dasarahi shoda mora dusta mana. Ramananda Raya disse: Vieste aqui só para me mostrar tua misericórdia imotivada. Portanto, permanece aqui pelo menos 10 dias e purifica minha mente poluída. Pediu 10 dias, né? Não pediu pouquinho, não. Pediu bem. Ele continua falando: Além de ti, não há ninguém que possa libertar todas as entidades vivas, pois apenas tu podes conceder-nos amor a Krishna. Então Chaitanya Mahaprabhu replicou: Prabhu Kahe
Ailana Shuni Tomaraguna Krishna Katashuni Shudar Karditemana. Chaitanya Mahaprabhu disse: tenho ouvido falar de tuas qualidades, tendo ouvido falar de tuas qualidades, vim até aqui. Vim ouvir-te falar sobre Krishna e assim purificar minha mente. Yacheshunilum taishedekilum tomara mahima Radha Krishna premarasa gyanera tumishima. Assim como te ouvi, também realmente presenciei tuas glórias. Quanto aos passatempos amorosos de Radha e Krishna, és o apogeu do conhecimento. Ramananda era a personalidade que mais entendia sobre esse assunto, né? Na opinião de Chaitanya Mahaprabhu. Era a maior autoridade sobre a relação entre Radha e Krishna. Chaitanya Mahaprabhu continua falando: para não falar de 10 dias, enquanto eu viver, ser-me-á impossível abandonar tua companhia. Ramananda Rai pediu 10 dias, né? Ele falou: olha, 10 dias é pouco. Quero ter a sua companhia constante. Nilachale tumiami takiva ekasange sukhe gondiba kala Krishna kataranje. Aí Chaitanya Mahaprabhu diz assim: nós dois permaneceremos juntos em Jagannatha Puri. Passaremos nosso tempo juntos, alegremente conversando sobre Krishna e seus passatempos. Deu logo uma insinuação. Você tem que vir para Jagannatha Puri. Eu não posso mais viver sem você. Dessa maneira, ambos partiram para cumprir seus respectivos deveres. Então, à noite, Ramananda Rai voltou para ver o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Assim, eles se encontraram repetidas vezes, sentando-se ambos num lugar isolado e conversando alegremente sobre os passatempos de Krishna através do método de perguntas e respostas. Prabhu Puche Ramananda Karina Uttara Ematasera Tre Kathaparaspara. Chaitanya Mahaprabhu fazia as perguntas e Sri Ramananda Raya as respondia. Dessa maneira, eles passavam a noite inteira conversando. Então, agora vai ter uma série de perguntinhas que Chaitanya Mahaprabhu faz a Ramananda Raya, né? É interessante, né? Às vezes tem assim, tem uma, assim na mídia, né? Tem uma entrevista com alguma personalidade e tudo, assim, aí de repente o apresentador fala assim: vamos fazer um bate-bola, né? Assim, perguntinhas rápidas que você tem que responder, né? Foi mais ou menos o que Chaitanya Mahaprabhu fez aqui, vamos ver.
Prabhu Kare, com Vidya Madhye Sara, Raya Kare, Krishna Bhakti Vinar Vidya Nahiara. Chaitanya Mahaprabhu perguntou, de todas as espécies de educação, qual é a mais importante? Ramananda Raya replicou, não há outra educação mais importante do que o transcendental serviço devocional a Krishna. Vê que Chaitanya Mahaprabhu fala a palavra vidya. Vidya que quer dizer conhecimento, né? E ele, Ramananda Raya, explicou que é consciência de Krishna, serviço devocional. Não há outra educação mais importante do que o serviço devocional. Aí vamos a outra perguntinha. Kirtigana Madhye Jiverakom Bhora Kirti. Essa pergunta de Chaitanya para Ramananda Raya. De todas as atividades gloriosas, qual é a mais gloriosa? Kirtigana Madhye. De todas as atividades gloriosas, qual é a mais gloriosa? Ramananda respondeu, Krishna Bhakta Balia Yanhara Raya Kyati. Goza da maior fama e glória aquele que tem reputação de ser devoto do Senhor Krishna. Ser devoto de Krishna é a ocupação mais gloriosa. Cada pergunta e resposta assim dá margem a uma pregação muito grande. Srila Prabhupada, aqui nos comentários dos significados, ele elabora todo o tema. Outra pergunta de Chaitanya Mahaprabhu. Sampatira Madhye Jiverakom Sampatigani. A seguinte pergunta é a seguinte. Dos muitos capitalistas que possuem grandes riquezas, quem é o mais elevado? No que Ramananda Raya replicou, Radha Krishna Prema Yanha Seibaradani. O maior capitalista é aquele que é mais rico em amor por Radha e Krishna. Outros valores, né? Não é pelo dinheiro, não. Aí Chaitanya Mahaprabhu faz outra pergunta. Mukta Madhye Kom Diva Mukta Karimani. De todas as pessoas liberadas, qual devemos aceitar como a maior? Ramananda Raya respondeu, Krishna Prema Yanha Sei Mukta Shiromani. Aquele que tem amor por Krishna alcançou a liberação máxima. Outra pergunta de Chaitanya. Gana Madhye Kona Gana Jiveranija Dharma.
Dentre muitas canções, que canção devemos considerar como a verdadeira religião da entidade viva? Ramanandaraya respondeu: Radha Krishnera Prema Kelly, Seigitera Marma. Aquela canção que descreve os romances amorosos de Sri Radha e Krishna é superior a todas as demais canções. Mais pergunta de Chaitanya Mahaprabhu. Shreyo Madhye Kona Shreya Jivera Raya Sara. De todas as atividades benéficas e auspiciosas, qual é a melhor para a entidade viva? Ramanandaraya respondeu: Krishna Bhakta Sangha Vina Shreya Nahyara. A única atividade auspiciosa é associar-se com os devotos de Krishna. Outra pergunta de Chaitanya Mahaprabhu. Kanhara Smarana Jiva Karibe Anukshana? Tradução. De que se devem lembrar constantemente todas as entidades vivas? Ramanandaraya replicou: Krishna Nama Guna Lila, Pradhana Smarana. O principal objeto de lembrança, Smarana, sempre será o santo nome do Senhor, suas qualidades e passatempos. Nama Rupa Guna Lila. Temos que cada vez mais conhecer esses 4 aspectos da personalidade, da Suprema Personalidade de Deus Krishna e sua energia de prazer, Srimati Radharani. Nama, o nome, Rupa, a forma, Guna, as qualidades, Lila, os passatempos. Outra pergunta de Chaitanya. Jyeya Madhye Jivera Kartavya com Dhyana. Dhyana quer dizer meditação. Dentre as muitas espécies de meditação, qual é que deve ser feita por todas as entidades vivas? Ramanandaraya respondeu: Radha Krishna Padambuja Dhyana Pradhana. O dever principal de todas as entidades vivas é meditar nos pés de lótus de Radha e Krishna. Outra pergunta de Chaitanya. Sarbatyaji Jivera Kartavya Kahamvasa. Onde deve viver a entidade viva abandonando todos os outros locais? No que Ramanandaraya replicou: Vrajabhumi Vrindavana Aham Lila Rasa. No lugar sagrado conhecido como Vrindavana ou Vrajabhumi,
onde o Senhor realizou sua dança da raça. Outra pergunta de Chaitanya Mahaprabhu. Shravana Madhye Jivera com Shrestha Shravana. De todos os assuntos que as pessoas ouvem, qual é o melhor para todas as entidades vivas? Ramananda Rai respondeu: Radha Krishna Prema Keli, Karna Rasayana. Ouvir sobre os romances amorosos entre Radha e Krishna é a coisa mais agradável ao Karna. Karna é ouvido. Rasayana é como um elixir, uma coisa que dá vigor, energia. Rasayana Kata. Tem um verso aqui, Kapila Deva fala assim. Outra pergunta de Chaitanya. Foi um bombardeio mesmo de perguntas, né? E um verdadeiro bate-bola. O Passeira Madhye, como passe a Pradhana? Chaitanya Mahaprabhu perguntou, entre todos os objetos adoráveis, qual é o principal? Ramananda Rai respondeu, Shrestha Upasya Yugala Radha Krishna Nama. O principal objeto adorável é o santo nome de Radha e Krishna, o Mahamantra Hare Krishna. E por fim tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta de Chaitanya. Mukti Bhukti Vancheye Kaham Dumharagati. E qual é o destino daqueles que desejam liberação e daqueles que desejam gozo dos sentidos? Os que desejam liberação, mukti. Os que desejam gozo dos sentidos, bhukti. Bhukti de boga. E Ramananda Raya replicou, Stavara Deha, Deva Deha, Yaite Avastiti. Ramananda Raya respondeu, aqueles que tentarem fundir-se na existência do Senhor Supremo serão obrigados a aceitar um corpo como o de uma árvore. Stavaradeha, um corpo imóvel. Stavara quer dizer imóvel, como uma árvore. E aqueles que estiverem excessivamente inclinados ao gozo dos sentidos obterão corpos de semideuses. Isso se foram pessoas religiosas, né? Não está falando assim de um materialista grosseiro. Ramananda Rai vai elaborar mais sobre esse tema.
essa pergunta de Chaitanya. Ele disse, Arasa Gya Kaka Chushe Gyananimba Pale Rasa Gya Kokila Khaya Premanra Mukule. Ramanaraya explica mais. Aqueles que estão destituídos de todas as doçuras são como os corvos que sugam o suco das frutas amargas da árvore nimba de conhecimento. Ao passo que os que desfrutam de doçuras são como os cucos que comem os brotos da mangueira do amor a Deus. Então aquele Arasagya, aqui fala do Arasagya e Rasagya. Aqueles que não têm conhecimento sobre raça, a relação amorosa, estão buscando conhecimento em coisas amargas. Agora o Rasagya, aquele que está buscando entender a relação entre Radha e Krishna. Então são como aqueles que buscam coisas prazerosas. Ele continua a explicar. Abhagya Gyani Asvadaye Shushka Gyana Krishna Premamrita Pana Karibhagyavan. Os desventurados filósofos empíricos degustam o processo árido de conhecimento filosófico, ao passo que os devotos regularmente bebem o néctar do amor a Krishna. Logo, eles são os mais afortunados de todos. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu fala assim, não vão perder tempos nessas elucubrações mentais encontradas nos Upanishads e no Vedanta Sutra. Vão diretos para o Srimad Bhagavatam, vão diretos para o néctar. Ei mata duijana Krishna Katarase Nritya Gita Rodane Hailaratri Sheshe. Dessa maneira, tanto Chaitanya Mahaprabhu quanto Ramananda Raya passaram toda a noite saboreando a doçura do Krishna Katar, assuntos sobre Krishna. Enquanto cantavam, dançavam e choravam, a noite chegou ao fim. Na manhã seguinte, ambos partiram para cumprir seus respectivos deveres, porém à noite, Ramananda Raya veio outra vez ao encontro de Chaitanya. Istagoshti Krishna Katakari Katakshana Prabhupada Dhari Raya Kari Nivedana. Naquela noite seguinte, após conversar sobre Krishna por algum tempo, Ramananda Raya agarrou os pés de lótus de Chaitanya e falou o seguinte: Krishna Tattva, Radha Tattva, Prema Tattva Sara, Rasa Tattva, Lila Tattva, Vividha Prakara. Há variedades transcendentais nas conversas sobre Krishna e Radharani.
e seus transcendentais romances amorosos, emoções e passatempos. Krishna Tattva, Radha Tattva, Prema Tattva Sara. Tópicos sobre Krishna, tópicos sobre Radharani, sobre o serviço devocional puro, Rasa Tattva, Lila Tattva, Vivida Prakara. Seus transcendentais romances amorosos, emoções e passatempos. Então Ramananda Raya admitiu: manifestastes muitas verdades transcendentais em meu coração. Esta foi exatamente a maneira pela qual Narayana educou o Senhor Brahma. Antaryami Ishvarera Eiriti Haye Vahire Nakare Vastu Prakasheri Daye. E Ramananda Raya continuou: a superalma dentro do coração de todos fala internamente e não externamente. Sob todos os aspectos, ele instrui os devotos, e este é seu método de instruir. Quer dizer, Paramatma no coração, se o devoto faz o contato, assim, através da consciência da presença de Paramatma, ele começa a atuar na vida do devoto. Então Ramananda Raya cita o primeiro verso do Srimad Bhagavatam, composto por Vyasadeva. Jamadhyasya jatom vayadi taratashteshu avidya swarat tene brahma rida ya adikavaye muryanti yatsuraya tejo varimridam yatha binimayo yatra trisargo mrisha damna swena sada nirasta kuhakam satyam param dimahi. Essa é a invocação de abertura do Srimad Bhagavatam. Presto minhas reverências ao Senhor Sri Krishna, o filho de Vasudeva, que é a suprema e onipenetrante personalidade de Deus. Medito nele, a realidade transcendental, a causa primordial de todas as causas, de quem surgem todos os universos manifestos, em quem eles repousam e por quem são destruídos. Medito neste Senhor eternamente refulgente, que é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e todavia está além delas. Foi ele apenas quem primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahma, a primeira criatura. Através dele, este mundo, tal qual uma miragem, parece real, inclusive para grandes sábios e semideuses. Por causa dele, os universos materiais criados pelos três modos da natureza parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele a verdade absoluta, que existe eternamente em sua morada transcendental e que é sempre livre de ilusão. Primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Então, dizendo que tinha apenas uma dúvida em seu coração, Ramananda Raya suplicou ao Senhor:
Eka Shanshaya Mora Achayer Idaye Kripa Karirkaha Mori Tahara Nishchaye. Então Ramananda Raya disse para Chaitanya: por favor, tem misericórdia de mim e elimina minha dúvida. Vamos ver qual é a dúvida que Ramananda Raya tem. Será que é mesmo tipo de dúvidas que nós temos? Vejamos então. Pahile Dikhilum Tomara Sannyasi Swarupa Ebe Tomadeki Muni Shyama Goparupa. Vamos ver a dúvida de Ramananda Raya. Ele disse assim: a princípio, vi-te aparecer como um sannyasi, mas agora vejo-te como Shyamasundara, o vaqueirinho. Olha só, Ramananda Raya está reconhecendo Chaitanya como o próprio Krishna. Ele diz assim: agora vejo que pareces como um boneco dourado e todo o teu corpo parece coberto por um brilho dourado. Tahate prakata dekhomsa vanshivadana nana bhave chanchalatare kamalanayana. Vejo que estás segurando uma flauta em tua boca e teus olhos de lótus movem-se muito inquietos devido a diversos êxtases. Quer dizer, Ramananda Raya está tendo essa visão de Chaitanya, né? Está olhando para Chaitanya e tendo essa visão, vendo como Shyamasundara. Ei mata toma deki hayat chamatkara akapatikaha prabhu karana ihara. Ele termina dizendo assim: na verdade é assim que te vejo. E isto é muito maravilhoso. Meu Senhor, por favor, dize-me sem duplicidade, qual é o motivo disto? Olha a pergunta que ele fez, hein? Qual o motivo de eu ter essa visão de ti? Prabhu Kahe Krishna Tomara Gadha Prema Haya Premara Swabhava Eja Niha Nishchaya. Então Chaitanya Mahaprabhu replicou: tens um profundo amor por Krishna, profundo amor estático pelo Senhor, naturalmente vê as coisas de tal maneira. Por favor, acredita no que te digo. Mahabhagavata Deke Stavarajangama Taham Hayatamra Shri Krishna Spurana. Um devoto avançado na plataforma espiritual vê tudo, tanto móvel quanto inerte, como se fosse o Senhor Supremo. Para ele, tudo o que ele vê em toda parte é apenas manifestação do Senhor Krishna.
Isso é a perfeição da consciência de Krishna, né? Ver tudo com uma ligação com Krishna. É uma energia de Krishna. Né? Istavara Jangama Dekhe Nadeke Taramurti Sarvatra Hayanija Istadeva Spurti. Por certo que o Mahabhagavata, o devoto avançado, vê todas as coisas móveis e imóveis, se bem que não veja exatamente suas formas. Ao invés disso, em toda parte, ele imediatamente se vê manifesta a forma do Senhor Supremo. Então, esse era o nível de consciência de Ramananda Raya. E Chaitanya Mahaprabhu continua falando. Ele citou um verso do Srimad Bhagavatam, do 11º canto, capítulo 2. Sarvabhuteshu Jat Pasyed Bhagavad Bhavam Atmanah Bhutani Bhagavatyatmani Esha Bhagavato Tamaha. Quem é avançado em serviço devocional percebe dentro de tudo a alma das almas, a suprema personalidade Deus Shri Krishna. Consequentemente, sempre vê a forma da suprema personalidade de Deus como a causa de todas as causas e compreende que todas as coisas encontram-se nele. E citou também um verso do 10º canto, capítulo 35, que é uma das canções que as gopis cantaram durante a ausência de Krishna. Vanalata Starava Atmani Vishnu Vyanjayantya Iva Pushpa Paladya Pranata Bhara Vitapamadudhara Premarista Tanavo Vabrishushma. Então as gopis falaram assim: as plantas, trepadeiras e árvores estavam repletas de frutas e flores devido ao amor estático por Krishna. Na verdade, estavam tão carregadas que se inclinavam. Tão profundo amor por Krishna as inspirava que elas despejavam constantes chuvas de mel. As gopis viram toda a floresta de Vrindavana desta maneira. E Chaitanya Mahaprabhu continua. Radha Krishne Tomara Mahapremahaya Yaham Taham Radha Krishna Tomarishpuraya. Meu querido Ramananda Raya, és um devoto avançado. Estás sempre cheio de amor estático por Radha e Krishna. Portanto, tudo o que vês em toda e qualquer parte só faz despertar a tua consciência de Krishna. Aí Ramananda Raya replicou. Raya Kare Prabhuto Michada Bhari Bhuri Mura Agni Jarupa Nakari Hachuri. Ele disse assim: meu querido Senhor, por favor abandona todas essas graves conversas. Por favor, não me ocultes tua forma verdadeira. E ele continua falando.
Radhikara Bhava Kanti Kari Angikara Nijarasasvadite Karyachavatara. Meu querido Senhor, posso compreender que assumistes o êxtase atês de Srimati Radharani. Ao fazê-lo, saboreias teus próprios sentimentos transcendentais, motivo pelo qual aparecestes como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nijagoda Karya Tomara Prema Ashvadana Anusange Prema Maya Kaile Tribhuvana. Meu querido Senhor, desceste sob essa encarnação de Senhor Chaitanya por tuas próprias razões pessoais. Vieste saborear tua própria bem-aventurança espiritual e ao mesmo tempo estás transformando o mundo inteiro ao propagares o êxtase do amor a Deus. Meu querido Senhor, por tua misericórdia imotivada, apareceste-me para conceder-me a liberação. Agora estás representando com duplicidade. Qual é o motivo desse comportamento? Tabihasi Tanri Prabhu Dekhaila Swarupa Rasaraja Mahabhava Duyekarupa. O Senhor Sri Krishna é o reservatório de todo o prazer e Srimati Radharani é a personificação do amor estático por Deus. Estas duas formas combinaram-se em uma só, como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sendo assim, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu revelou sua forma verdadeira a Ramananda Raya. É a primeira vez que um devoto tem essa realização de que Chaitanya Mahaprabhu é a combinação de Radha e Krishna. Depois tem aquele verso famoso, Radha Krishna Pranaya, diz que Radha é a transformação de amor de Krishna. E essas duas personalidades estão eternamente no mundo espiritual separadas, mas elas se juntaram em Chaitanya Mahaprabhu. Internamente Chaitanya é Krishna e externamente ele atua como Srimati Radharani. Tal verso aqui, Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti Rashmad Ekatmano Abibu Vipura Dehabedam Gatautou Chaitanyakyam Prakatamaduna Tadvayam Chaikyam Aptam Radha Bhava Jyuti Suvalitam Nauma Shri Krishna Swarupam. Radha e Krishna é um só. Radha Krishna é Krishna e a potência de prazer de Krishna combinados. Ao manifestar sua potência de prazer, Krishna parece ser dois, Radha e Krishna. Outros sim, tanto Radha quanto Krishna são uma só pessoa. Pela graça de Chaitanya Mahaprabhu, devotos avançados podem perceber essa unidade. Este foi o caso de Ramananda Raya. E tal percepção é possível para o devoto avançado. Pode-se aspirar a atingir tal posição, mas não se deve tentar imitar o Mahabhagavata. Ao ver essa forma, Ramananda Raya quase perdeu a consciência em bem-aventurança transcendental. Incapaz de permanecer de pé, caiu ao chão. Tendo Ramananda Raya caído ao solo inconscientemente, Chaitanya Mahaprabhu tocou em sua mão
E ele imediatamente recuperou a consciência. Contudo, ao ver o Senhor Chaitanya trajado de sannyasi, ele ficou assombrado. Após abraçar Ramanandaraya, Chaitanya Mahaprabhu apaziguou-o, informando: ao não ser tu, ninguém jamais viu esta forma. Ramanandaraya viu Radha e Krishna e Chaitanya. Olha só. Moratatva lilarasa tomara gochare ataiva eirupa dekhailum tomare. Chaitanya Mahaprabhu confirmou: todas as verdades sobre meus passatempos e doçuras são de teu conhecimento. Por isso mostrei-te esta forma. Na verdade, meu corpo não tem matiz branco. Ele só parece tê-lo porque tocou o corpo de Srimati Radharani. Porém, ela não toca em ninguém mais senão o filho de Nanda Maharaja. Agora transformei meu corpo e mente no êxtase Srimati Radharani. Assim estou saboreando minha própria doçura sob esta forma. Então Chaitanya Mahaprabhu admitiu para seu devoto puro Ramanandaraya: agora não resta nenhuma atividade confidencial que desconheças. Mesmo que eu tente ocultar minhas atividades, podes compreender tudo minuciosamente em virtude de teu avançado amor por mim. Ramanandaraya foi o primeiro mesmo a reconhecer assim a presença de Radha e Krishna em Chaitanya. Gupterakhiha Kaham Nakaryo Prakasha Amarabatula Chesta Loke Upahasa. Então Chaitanya pediu a Ramanandaraya: mantém todas essas conversas em segredo. Por favor, não as exponha em parte alguma. Uma vez que minhas atividades se parecem como as de um louco, as pessoas poderão encará-las de forma leviana e rir-se delas. Chaitanya Mahaprabhu continua: de fato sou um louco, e tu também és um louco. Portanto, estamos ambos na mesma plataforma. Loucura transcendental, né? Por 10 noites, Chaitanya Mahaprabhu e Ramanandaraya passaram horas felizes conversando sobre os passatempos de Krishna. As conversas entre Ramanandaraya e Chaitanya Mahaprabhu contêm os assuntos mais confidenciais referentes ao amor conjugal entre Radha e Krishna em Vrindavana, Vrajabhumi. Apesar de ambos terem conversado muito extensivamente sobre esses passatempos, não puderam chegar ao fim da conversa. Na realidade, essas conversas são como uma grande mina, da qual pode extrair-se toda classe de metais: cobre, bronze, prata, ouro, metais não preciosos e todos os outros. Elas são como pedras filosofais soterradas num local. Tanto Chaitanya Mahaprabhu quanto Ramanandaraya trabalharam como mineiros, escavando toda classe de metais preciosos, cada um melhor do que o outro. Suas perguntas e respostas são exatamente assim. Aradinaraya Pashe Vidaya Magila
Vidayera Kaletan Rei Yagyadila. No dia seguinte, Chaitanya Mahaprabhu pediu a permissão de Ramanandaraya para partir, e na hora da despedida, o Senhor deu-lhe as seguintes ordens. Do Ijane... Vishaya Chadiya Tumi Yahanila Chale Ametirta Kari Tanha Asibapa Alpakale. Chaitanya Mahaprabhu disse a ele: abandona todas as ocupações materiais e vem para Jagannatha Puri. Eu voltarei lá muito em breve, após terminar minhas viagens e peregrinações. Nós dois permaneceremos juntos em Jagannatha Puri, onde passaremos nossos momentos alegremente conversando sobre Krishna. Então Chaitanya Mahaprabhu abraçou Ramanandaraya e após enviá-lo de volta a casa, o Senhor descansou. Na manhã seguinte, após despertar, Chaitanya Mahaprabhu visitou o templo local onde havia uma deidade de Hanuma. Após prestar-lhe reverência, o Senhor partiu para o sul da Índia. Os residentes de Vijayanagara tinham diferentes crenças, mas após verem Chaitanya Mahaprabhu, todos abandonaram suas crenças pessoais e tornaram-se Vaishnavas. Ali era a cidade, ali onde vivia Ramanandaraya. Ao começar a sentir saudades de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ramanandaraya ficou aturdido. Meditando no Senhor, ele abandonou todas as suas ocupações materiais. Vamos ver que depois o rei Prataparudra, que era o chefe de Ramanandaraya, deu a ele a aposentadoria e permitiu que ele ficasse em Jagannatha Puri, ainda recebendo um salário. Olha só. Acabo de descrever resumidamente o encontro de Chaitanya Mahaprabhu e Ramanandaraya. Na realidade, ninguém é capaz de descrever cabalmente esse encontro. Isto é impossível até mesmo para o Senhor Sheshanaga, que tem milhares de capelos. As atividades de Chaitanya Mahaprabhu são como leite condensado e as atividades de Ramanandaraya são como grande quantidade de açúcar candy. Açúcar candy, assim, as pedras, né, de cristal de açúcar. O encontro deles exatamente como uma mistura de leite condensado com açúcar candy. Ao conversarem eles sobre os passatempos de Radha e Krishna, tal como se juntassem cânfora à mistura. Caso alguém experimente essa preparação com todos os ingredientes, ele é muito afortunado. Essa preparação maravilhosa deve ser tomada auricularmente. Quem dela prova, ambiciona saboreá-la ainda mais. Aquele que ouve as conversas de Ramanandaraya e Chaitanya Mahaprabhu desperta para o conhecimento transcendental das doçuras dos passatempos de Radha e Krishna. Assim pode desenvolver amor imaculado pelos pés de lótus de Radha e Krishna. O autor solicita a todos os leitores que ouçam essas conversas com fé, sem argumentação. Alguém está argumentando aí? Estão ouvindo com fé? Vamos ver o que acontece. Estudando-as desta maneira, todos serão capazes de compreender a verdade confidencial entre Chaitanya Mahaprabhu, sobre Chaitanya Mahaprabhu.
Alaukika lila ei paramanigudha Vishvasepaye tarkihaya bahudhura. Esta parte dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu é muito confidencial. Para obtermos benefícios rapidamente, basta termos fé. Caso contrário, ao argumentarmos, ficaremos sempre muito distantes. Se Chaitanya Nityananda Dvaita Charana Yanhara Sarvaswatan Remile Eidhana. Aquele que aceitou os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu e de Advaita Prabhu, como tudo pode conseguir esse tesouro transcendental. Presto 10 milhões de reverências aos pés de lótus de Sri Ramananda Raya. Isso Krishnadas Kaviraj está dizendo. Pois de sua boca Chaitanya Mahaprabhu expandiu muita informação espiritual. Damodara Swarupera Kadacha Anusare Ramananda Milana Lila Karile Prachare. Tendo procurado pregar sobre os pensatempos do encontro de Chaitanya Mahaprabhu com Ramananda Raya, segundo as anotações de Sri Swarupa Damodara. Sri Swarupa Damodara tomou todas essas informações diretamente de Chaitanya e Ramananda Raya, porque estiveram juntos por 18 anos. Então ele pôde ter toda essa informação que ficou entre os dois, né? Mas Swarupa Damodara, ele recolheu todas essas informações e passou depois para Krishnadas Kaviraj Goswami. Então aqui não é da cabeça de Krishnadas Kaviraj Goswami, não. Ele tem registros, porque Swarupa Damodara Goswami, ele escreveu diariamente, ele escrevia tudo sobre Chaitanya, todas as atividades de Chaitanya. Shri Rupa Raghunatha Padeya Rasha Chaitanya Charitamrita Kare Krishna Dasa. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro-se Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 8º capítulo, descrevendo as conversas entre Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Raya. Jai. Então terminamos inclusive esse volume do Madhya Lila. Vamos entrar no próximo volume do Madhya Lila.